quero nessa noite conversar um pouquinho para vocês. Eu penso que coisas absolutamente óbvias, coisas que a gente já tem ouvido há muito tempo, mas que a gente precisa retornar de tempos em tempos. Eu acredito muito no sentido de uma palavra chamada ressurgência. Ressurgência é um fenômeno marítimo, em que as correntes marítimas substituem as águas de cima pelas de baixo. E as de baixo vêm com nutrientes, vêm com comida, digamos assim, para os seres vivos, para os peixes. E esse movimento de trazer o que está lá embaixo, vindo para cima, é o que faz com que os mares fiquem vivos, né? O fato é que muitas vezes durante a nossa caminhada cristã a gente vai se esquecendo de algumas coisas, né? E o nosso problema muitas vezes, irmãos, não é aquilo que a gente sabe, mas é aquilo que a gente sabe e não põe em prática. Porque determinadas afirmações, doutrinas, né, que a gente há tanto tempo conhece, nós temos dificuldade em traduzir isso para o nosso dia a dia muitas vezes. Ou seja, o que é que essa afirmação, né, tem a ver com a minha vida e como que eu posso colocar isso em prática? Quais as implicações desta afirmação tão categórica, né, sobre a minha vida? Nessa noite eu quero falar sobre um desses temas que é muito, vocês já ouviram bastante, que é a respeito da supremacia ou superioridade, se você quiser chamar assim, de Cristo sobre tudo e sobre todos. Nenhuma alusão a qualquer slogan político, mas é a supremacia de Cristo sobre tudo e sobre todos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo número 1, logo após o texto que nós estudamos domingo passado. Eu vou fazer diferente nessa noite, eu vou caminhar com vocês, caminhar no sentido de explicar versículo por versículo. E eu quero aqui deixar vocês bem livres depois do culto, para falar para mim, pastor, eu prefiro do outro jeito mesmo que o senhor prega, esse jeito aí eu não me adaptei. Ou se você, pastor, esse jeito aí parece que entendi melhor. Pode falar. Eu gostaria de ouvir isso dos irmãos depois do culto, tá certo? Se você não gostou, fale também. Se você gostou, fale. Também fale, entendeu? Estou te dando essa liberdade só para a gente fazer um teste aqui, porque não é o meu costume de pregar dessa forma, tá certo? Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 13 em diante. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes,
não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amado Deus e Pai, fale, Senhor, ao nosso coração. Esclareça-nos, Senhor. Põe luz para que vejamos clara e inequivocamente a Tua vontade. E o Senhor falou conosco através desta palavra aos irmãos de Colossenses. E o Senhor preservou esse texto durante séculos. Chegou até nós. E Ele quer falar ao nosso coração, à igreja de hoje. Sem o auxílio do Teu Santo Espírito, Senhor, vai ser puramente informação. Mas se o Senhor misturar, ó Deus, essas palavras, nós vamos sair daqui, Senhor, com um aprendizado diferente e com muita coisa para pôr em prática na nossa vida. Corrige o nosso pensamento, trata os nossos sentimentos e motive as nossas ações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo passado a gente conversou um pouquinho sobre o contexto da cidade de Colossos, ou melhor, da igreja de Colossos, que problemas que esses irmãos lá estavam enfrentando e por que o apóstolo Paulo estava enviando uma carta para eles, né? Porque um pastor que lá estava veio conversar com o apóstolo Paulo e depois, relatando o que estava se passando, e motivou o apóstolo Paulo a escrever essa carta de Colossenses, para que eles lessem e corrigissem o seu pensamento, né? A igreja de Colossos, ela tinha alguns problemas bem sérios, que eu vou passar bem rapidinho para vocês. Um deles era o cerimonialismo, né? É considerar a cerimônia, aquilo que se fazia, mais importante do que as coisas em si, do que o significado das coisas. A supervalorização de rituais e até mesmo a tentativa de voltar aos rituais do Antigo Testamento como meios para se elevar até Deus, como meios de santificação, de alcançar o favor divino, de alcançar perdão de pecados. A outra coisa que acontecia também na igreja de Colossos era uma influência muito grande de um pensamento chamado gnosticismo, né? Gnosticismo classificava as pessoas em 3 categorias: carnais, psíquicos e espirituais, né? A outra coisa que o gnosticismo fazia é que acreditava que tudo que está à nossa volta é emanação de Deus, ou seja, é como se fosse uma fluidez divina. Então as coisas, tudo tem Deus, tudo é Deus, né? E quanto mais perto do ser divino, mais perto da luz, ok? Essas pessoas então estavam mais elevadas, ou mais gnósticas, digamos assim. E eles acreditavam que esse era um ensino especial, dado por Deus a eles, ou por Jesus a eles. Até mesmo Jesus, para eles, era um ser humano comum, mas tão espiritual no pensamento deles, que era especial, e Deus o fez especial por causa disso. Os anjos, portanto, eram também emanações de Deus, né? Ou derivações de Deus, como se fossem mini divindades, e por aí vai. Outra coisa que o gnosticismo acreditava, irmãos, é que toda matéria é má por si só. O bom mesmo está nas alturas, é Deus. Então, para o gnóstico, era impossível pensar numa divindade que se torna homem. Vocês sabem de quem eu estou falando? Jesus. Então, o problema dessa igreja de Colossos era muito sério, porque esse pensamento afetaria completamente o cerne do evangelho que Paulo havia se tornado ministro, ou servo, ou pregador. Isso estava infiltrado naquela igreja. E Epáfras conversa com Paulo e fala: Paulo, está muito difícil pastorear a igreja de Colossos. Nós conversamos um pouquinho sobre essas dificuldades, né, e no domingo passado. Agora, quando chega no verso 13, o apóstolo Paulo tem um objetivo em mente. Onde é que fica Jesus nessa história toda? Como é que eu vou corrigir o pensamento dessas pessoas?
Porque se a gente não corrigir, o que está em jogo aqui é uma coisa muito séria. O que está em jogo aqui, irmãos, são coisas absolutamente importantes para a vida cristã. Redenção, remissão, salvação, reconciliação com Deus. Se eles abandonam essas coisas para ficar com essas ideias gnósticas, acabou a igreja. O que tem lá não é igreja cristã, é outra coisa. Então é muito sério o que Paulo tem para enfrentar. E como é que ele começa a corrigir esse pensamento, irmãos? E talvez você pense, pastor, isso aí aconteceu lá no primeiro século, nós não temos nada a ver com esse negócio. Você que pensa. Se fizer uma pesquisa no meio evangélico, eu garanto para você que mais da metade das pessoas não conseguem falar a respeito da pessoa de Jesus, da natureza e da obra de Jesus Cristo. Alguns vão falar que Jesus surgiu de repente no começo dessa nossa era. Alguns vão ter dificuldade de entender a eternidade de Jesus ou a sempiternidade de Jesus. Alguns vão ter dificuldade de explicar a encarnação de Jesus, esse mistério. Alguns vão ter dificuldade de conceituar como foi que Jesus, ou por que Jesus morreu na cruz. Alguns vão ter dificuldade de explanar ainda que um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus, o seu corpo glorificado, e as derivações disso tudo que tem a ver com a nossa ressurreição. E por aí vai. Alguns irmãos pensam, não, eu não sou gnóstico, mas se comportam como se gnósticos fossem, atribuindo a objetos, a coisas inanimadas, um determinado poder de influência sobre os acontecimentos na vida das pessoas. E é por isso que algumas pessoas colocam dente de alho na porta, sal grosso, deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, esparrama um pouquinho de sal grosso em volta. E às vezes são chamados até de evangélicos, né? E por aí vai. Quantas crendices nós tem no meio evangélico, gente que vive correndo atrás de adivinhos, achando que parece que existem. Irmãos, Deus não tem filhos prediletos, ele tem amigos íntimos através da oração e do conhecimento do ser de Deus, no estudo da palavra. Deus não tem pessoas adivinhas no meio evangélico para a gente ficar procurando para conhecer sua vontade. Sua vontade foi revelada nas Escrituras, mas essa prática no meio evangélico é recorrente, de pessoas que não conseguem tomar decisões a partir das Escrituras e estão correndo atrás de gurus evangélicos, como se Deus tivesse dado algum conhecimento especial de sua pessoa e essa pessoa tivesse que ter um tratamento especial, uma consideração especial. Algumas pessoas mesmo, irmãos, estando num ambiente bíblico, às vezes devotam a anjos determinadas funções que não são deles, por influência de outra religião da qual ele veio, ou por coisas que ele lê e assim por diante. Boa parte nossa, irmãos, dos nossos irmãos, tem dificuldade de chegar numa livraria e separar, olha, isso aqui me presta, isso aqui não me serve, isso aqui eu posso ler, eu sei que tem coisa que não é da nossa teologia, da nossa boa teologia reformada, não tem condição de fazer essa separação. Eu mesmo, irmãos, já ganhei de presente, entendeu? Livro. Ó, pastor, eu comprei isso aqui para te dar de presente e tal. Eu peguei, recebi com alegria, agradeci e tal, mas eu tive que falar para esse irmão, falei, olha, este livro é de uma religião que é totalmente oposta àquilo que nós acreditamos. O que, pastor? Esse livro aqui acredita que Jesus apareceu na América do Norte. Eu não sabia. Então você tem uma ideia de como que a educação do pensamento é tão necessária para os dias de hoje. Vamos lá, verso número 13, versículo por versículo. Paulo gosta muito desse tema, irmãos. Trevas e luz.
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esta libertação do império das trevas. Lembra que eu falei para vocês no começo da nossa fala que o gnóstico acreditava que quanto mais perto de Deus, desta luz maior, essa pessoa, portanto, era mais divinizada ou mais gnóstica, tá? Era um ser especial. Quanto mais longe, e aí eles qualificavam os seres à medida da distância do ser divino, então quem estava lá longe do ser divino estava nas trevas. Aí Paulo diz assim, olha, Jesus nos libertou do império, Deus nos libertou do império, da esfera de domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Filho. Ou seja, essa expressão reino do Filho do seu amor significa que Deus nos transportou das trevas e transportou, está na voz passiva, ou seja, quem foi transportado sem vontade própria. Sofreu a ação de Deus, mas não fez nada para merecê-la ou para recebê-la. Foi passivo. Ou seja, por que isso, irmãos? Porque quem está nas trevas está perdido. Uma figura simples para colocar para vocês é quando a gente está dormindo, temporal, acontece, acaba a energia e você precisa ir no banheiro. Na sua própria casa, você tem dificuldade de encontrar uma vela. Sai tateando para tudo quanto é lugar. Já aconteceu isso com você ou não? Porque nas trevas, irmão. Diz o Evangelho, irmãos, que o povo que andava em trevas viu grande luz. Que trevas eram essas? A cegueira causada pelo pecado e pelo Deus deste século, o diabo. Paulo diz então para o gnóstico, olha, quem estava nas trevas, Deus tirou de lá e transportou para um outro reino, para uma outra esfera de domínio, que é o reino do Filho do seu amor, o reino do seu Filho predileto, digamos assim, do seu Filho amado. Jesus Cristo, o amado de Deus, tem um reino que Deus deu a ele. E lá, aqueles que Deus deu a Cristo foram para lá transportados. Verso 4, no qual temos a redenção e a remissão do pecado. Ou seja, no Filho, que é dono desse reino, nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Essas duas palavras querem dizer, são quase as mesmas coisas, mas tem uma diferença básica. Uma delas quer dizer o seguinte, eu tenho uma dívida que eu não posso pagar. E alguém pagou por mim. Portanto, agora eu não devo mais nada, estou perdoado. Fui perdoado completamente dessa dívida, não tenho que pagar mais nada. A outra quer dizer o seguinte, alguém que é meu dono, que me criou, que me fez, que tem o domínio sobre a minha vida, permitiu que eu me perdesse. E eu fui embora, virei as costas para ele. Adquiri uma dívida. E que eu também não conseguia pagar. Mas mesmo aquele que é dono, por ter criado todas as coisas, resolve ele pagar por si mesmo o preço por aquilo que ele mesmo criou. Ou seja, ele teve 2 trabalhos. É como se ele tivesse pago 2 vezes. É como, irmãos, a gente pagar o resgate de um objeto que foi furtado da nossa casa para o ladrão que furtou. Você pagou na loja na hora que comprou e pagou de novo para o ladrão. Não estou te recomendando fazer isso, tá? Não diga que estou recomendando fazer. Estou falando, se você fizer, é como se assim fosse. É o resgate. É a remissão do pecado. Nem Cristo nós temos então o perdão
e a remissão, o cancelamento e o resgate. Aí no verso 15, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Irmãos, em toda a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, deixa muito claro que Deus não é visível, que Deus não pode ser visto. Nós vemos isso desde Deuteronômio capítulo 4. Deus é Espírito, um conceito do Novo Testamento. No Antigo Testamento, há clara afirmação de que Deus não é visível. Um outro dia a gente conversa a respeito das aparições de determinados anjos na Bíblia, mas isso não é o nosso assunto hoje. Quando Paulo vai falar de Cristo, se alguém que é agnóstico está lendo isso, está pensando assim, como assim, Paulo? Você está dizendo então que o Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo, aquilo que nós estamos falando que é o divino, especial, estamos dizendo que Ele se tornou visível. É isso mesmo. Ele se tornou visível em Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O próprio Jesus diz isso lá em João capítulo 6. Mas Ele a si mesmo se revelou em Cristo, nele. A imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é o primogênito de toda a criação. Não significa que ele foi criado primeiro e depois todas as coisas foram criadas. O uso do termo primogênito aqui tem a ver com a herança a ser recebida por aquele que é primogênito. Então Jesus faz aqui, está exercendo o papel do primogênito, daquele que vai receber tudo, ou parte, ou a maior parte, se pegar o conceito da época. Então ele não é primogênito porque foi criado primeiro, mas ele tem o status de primogênito de toda a criação. Por que que ele é, irmãos? Que ele tem essa herança, no verso 16, porque em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Paulo está dizendo para aqueles irmãos lá, influenciados pelo gnosticismo, olha, o Cristo que eu sou ministro, ele manda lá em cima, porque tudo ele criou, e manda aqui embaixo. Não tem compartimento em que ele não domine. Porque nele foram criadas todas as coisas. Então, se você pensar em termos de céu, onde é que você coloca os anjos? Ah, tá, no céu. Cristo é o criador dos anjos. Cristo é o criador de tudo aquilo que a gente vê aqui. Coisas visíveis e as invisíveis. Coisas espirituais e coisas palpáveis, materiais. E aí Paulo utiliza alguns termos aqui que eu quero explicar rapidinho para vocês. Tronos, governos aqui embaixo. Soberanias, domínios, ou seja, poderes. Se você ler a carta de Efésios, especialmente o capítulo 6, você vai entender um pouco mais esses conceitos. Embora o apóstolo Paulo lá omita algumas coisas, e aqui ele acrescente. Tronos, governos, soberanias, principados e potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Em outras palavras, irmãos, o jeito que o mundo funciona, em que determinadas... No mundo visível, existem países, existem estados, existem cidades. Dentro de cada país existem estruturas de governo, quem manda, quem obedece. Sejam através da força, ou seja através das leis, ou seja através do funcionamento de toda e qualquer instituição. Paulo está dizendo que Jesus Cristo está acima de todas essas coisas. Acima de ONU, acima de governo brasileiro, acima de partido político, acima de qualquer intenção dos homens, acima de qualquer pessoa que esteja no poder, está Jesus Cristo. Porque Ele que criou todas essas coisas. Tudo foi criado por meio dele. E aí, irmãos, vem aqui aquilo que a gente chama de exercício teleológico, ou seja, de finalidade, de fim, para onde as coisas vão.
Aqui está a segurança do cristão. Porque para o gnóstico, irmãos, a coisa estava em aberto. Uma coisa que o gnosticismo não explicava bem é o seguinte: tá, ok, vocês estão dizendo que tudo aqui é espiritual e tudo, e como é que fica? Tem alguma finalidade nisso tudo? Para onde vai tudo isso? Para o gnóstico não tem fim. As coisas são simplesmente uma sucessão de outras. Ninguém sabe para onde vai. Já para o pensamento cristão, para a fala de Jesus nas suas pregações, as coisas têm um início e têm um fim. Quando eu falo fim, não estou dizendo que as coisas se acabam, eu estou dizendo que as coisas apontam, chegam a algum lugar, têm finalidade, têm propósito. Você está entendendo, irmão? Eu não estou aqui nesse mundo por acaso. Eu estou aqui obedecendo um plano estabelecido por Deus. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quando o apóstolo Paulo diz assim, Jesus é antes de todas as coisas. Deixa eu explicar uma coisinha rapidinho para você aqui. Eu sei que vocês são inteligentes. Quando você vai explicar uma coisa para uma criança, está lá na tua prateleira, a criança começou a formular algumas frases. Ela chega e achou isso aqui, lá na sua prateleira, e catou. E aí ela não sabe exatamente para que é isso aqui. Aí ela pega, eu não vou rasgar aqui porque eu tenho dó. Aí ela pega uma folhinha aí, e você corre, tomba na mão dela. Não rasgue isso, isto é uma Bíblia, isto é sagrado. Que verbo você usou? Verbo ser. Não existe inteligibilidade, ou seja, entendimento no mundo à nossa volta, sem que as coisas sejam previamente definidas, e a gente aprende isso. Qual a tua definição de um banco? Estou falando desse aqui, tá? Sim. Pode ser outra coisa. A língua portuguesa é cheia de coisa, né? Isso aqui é uma manga. Manga pode ser de chupar também. Um dia, uma criança associou determinadas formas para aquilo dali é um banco. Mas pode ser que ele vá numa outra igreja e encontre uma coisa que ao invés de ter 3 pés, que nem esse, tem 2. E ela vai olhar e vai falar assim, o que é isso aí? Ela vai falar, é um banco. Porque as definições das coisas fazem parte, irmãos, nós precisamos necessariamente definir as coisas para que a gente possa entender o mundo à nossa volta. E aí Paulo diz assim, Jesus Cristo, Ele é. Antes de tudo que vocês pensarem, Ele é. Ele não passou a existir no ventre de Maria. Pensa numa coisa maravilhosa, estrelas no céu. Ele é antes disso. Pensa na natureza à sua volta, Ele é antes disso. Pensa em qualquer teoria matemática ou física, Ele é antes disso. Sem que Ele seja antes, nada é possível depois. É isso que Paulo está dizendo para nós. Por isso que Paulo está falando de Jesus para aqueles irmãos lá e corrigindo a cabeça deles. Olha, vocês estão por fora, vocês estão buscando conhecimento. Não tem conhecimento especial em lugar nenhum. Se vocês deixarem Jesus Cristo, vocês estão perdidos. Verso de número 18. Aí vem as consequências disso tudo. A primeira consequência, a primeira afecção é sobre a igreja do Senhor. Jesus é o cabeça do corpo da igreja. Ele governa, Ele manda. Jesus é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja não é um homem. A igreja não é uma instituição qualquer. Jesus tem a primazia. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Deixa eu explicar uma coisa aqui muito legal para vocês. Ele é o princípio. Esta palavra utilizada pelo apóstolo Paulo aqui, irmãos, é a palavra arque, que dá origem à palavra arquétipo, que a gente pode traduzir como modelo.
Talvez quando a gente fala modelo assim, no dia de hoje dá um negócio meio pejorativo, né? Fala, o que você é? Eu sou modelo. Modelo o quê? Modelo fotográfico. Mas quer dizer que todo mundo tem que ser igual a você? Impossível, né? Mas na prática, muita gente tenta. Mas se eu for, digamos assim, construir alguma coisa através de um modelo, a ideia é de que aquilo que eu vou construir tem que ser igual à ideia, ao arquétipo, ao modelo. Então, quando Paulo diz assim, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, ou seja, Jesus é um modelo de ressurreição do corpo. Pastor, vim 40, 50, 70 anos na igreja, eu vinha fazendo essa pergunta, como é que vai ser o nosso corpo depois da ressurreição? Está aqui, filho. É igual o corpo de Jesus. Agora não vai perguntar para mim se você morrer com 20 anos, com 70, que corpo vai ser esse? Eu não tenho. Aí, para, não tem. Mas o modelo é Cristo. E qual é o corpo de Jesus? Como que ele é? Incorruptível, não limitado às leis naturais. É um corpo que ora está aqui com os discípulos, depois desaparece, e depois de alguns dias aparece com outros discípulos novamente. E do nada aparece à beira do lago e come com os discípulos. Então é um corpo que tem biologia, que recebe nutrição, come peixe, pão com os discípulos, e depois é levado às alturas para estar com Deus, e todo mundo vê. Então o que está subindo é um corpo palpável, visível. Por isso que Paulo fala, irmãos, que ele é o primogênito entre os mortos, porque a ressurreição do Senhor, ela é diferente das outras ressurreições na Bíblia. Exemplo, Lázaro. No quarto dia da sua morte, ressurgiu, ressuscitado por Jesus, mas morreu depois. Então o corpo de Lázaro, que foi ressuscitado dentro deste modelo aqui. Mas este modelo aqui não é o modelo da ressurreição de Jesus. Você entendeu agora? Aí o verso 18, final. Para em todas as coisas Jesus ter a primazia. Esta palavra aqui faz toda a diferença, irmãos. Por que a primazia? Ele tem a primazia sobre a sua criação, nele tudo foi criado e tudo vai para ele. Ele tem a primazia sobre a igreja, ele tem a primazia sobre todos aqueles que hão de ressurgir na ressurreição. Ele tem a primazia. No final eu vou falar um pouquinho da implicação disso. Verso 19. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Plenitude de Deus. Quem está ouvindo, novamente, o gnóstico fala assim, então Deus estava em Jesus? Sim. Então Jesus era plenamente Deus? Sim. Nenhuma esferazinha do seu ser estava fora desse conceito? Não. Então quem via Jesus via Deus? Sim. Ele é Deus. Verso 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre nos céus. Quando Jesus morreu na cruz, redimindo, quando Jesus morreu na cruz, pagando o preço do pecado, Jesus não somente, irmãos, resgatou a nós, seres humanos, que nos voltamos para Ele pela fé, mas também toda a criação agora pode ser restaurada, e assim o será no futuro. Não somente as coisas aqui visíveis na criação, mas também aqui as coisas que estão no céu, sofrem, vão sofrer a influência de um único evento: a cruz. Na cruz, Jesus redimiu a você
a mim e a criação. Paulo fala que a criação geme, lá em Romanos, geme, aguardando a adoção dos filhos de Deus, a redenção dos filhos de Deus. Ou seja, a criação está ansiosa pela volta de Jesus para completar tudo que ele tem para fazer. Isso tudo foi possível, irmãos, porque na cruz, Jesus satisfez toda a justiça divina e deu paz. Olha lá, havendo feito a paz entre os homens e Deus, reconciliou todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. E aí o gnóstico pensa assim, como assim, Paulo? Você está dizendo que a matéria, que é má, segundo a nossa cabeça, a matéria é má, não tem nada de bom aqui, vai ser redimida? Vai. Esse mundo vai ser virado de cabeça para baixo, reconstruído, restaurado. Verso 21, e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, o que isso tem a ver com a minha vida? Bom, vamos voltar aqui rapidinho. Ele nos libertou do império das trevas, nos tirou do poder do pecado, do poder do diabo, nos transportou passivamente para o reino do Filho amado de Deus, nos deu redenção, remissão, pagou. Deus agora se revela completamente nele, porque nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, governo, tudo. Ele é antes de todas as coisas, ele tem a primazia sobre tudo, ele é o modelo da ressurreição. Ele nos deu a paz com Deus. Fomos justificados mediante a fé. E agora? Bom, agora vocês são santos. Final do verso 22. Santo aí significa, não é alguém que não tem pecado, mas é alguém que é separado do pecado. Significa alguém que agora vive não para pecar, mas vive para Deus. É alguém separado. Foi tirado das trevas. E agora eles são filhos da luz. Entendeu a diferença? Isso é uma diferença gritante. Porque todos nós aqui cometemos pecados. Mas significa que estando em Cristo, irmãos, nós podemos agora viver uma nova vida para agradar a Deus. Outra palavra que utilizo aqui é a palavra inculpável, ou seja, nós não temos nada para responder mais. Isso, irmãos, é difícil para as pessoas entenderem. Depois de séculos de tradição cristã deturpada, desde os primórdios da Idade Média, parece que mesmo os evangélicos, sendo educados, ensinados, ainda vivem dentro dessa estrutura de pensamento que a gente precisa fazer alguma coisa para pagar os nossos pecados. E quando Paulo diz assim para aqueles irmãos, vocês não têm mais culpa, acabou, foi pago tudo. Paulo não escreveu, mas ele podia falar aqui, eu não sei qual é a distância entre a carta de Efésios e a carta de Colossenses. Mas Paulo podia falar assim, eu tenho uma outra carta para vocês lerem. Vocês podiam ler a carta que eu mandei lá para os irmãos de Éfeso. Porque lá eu falo que ele cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças e assim por diante. Acabou, vocês não têm mais. E aí vem alguns e falam assim, pastor, mas assim é muito fácil. Porque se tudo está perdoado, então assim, eu já sou de Jesus e agora eu vou pecar à vontade. Porque eu já estou tudo perdoado e eu vou pecar, à vontade, pastor. Aí eu te pergunto, se você tem esse pensamento, você não entendeu nada. Porque quem é crente de verdade, ou cristão de verdade, não quer viver assim para pecar, mas quer viver para fazer a vontade de Deus. Então, se você pensa assim, eu questiono a sua conversão. Não só eu, como o apóstolo Paulo.
Ouçam ele e não a mim. Quem tem esse pensamento de achar que uma vez que foi salvo pode pecar à vontade, não foi salvo. Não entendeu. E irrepreensíveis, ou seja, irrepreensível, irmãos, é a ideia de que quando eu estou em Cristo, eu tenho que cuidar da minha vida e andar com Deus, mas isso não acontece somente pelo meu esforço, porque eu vou falhar. Você vai. Mas irrepreensível é que a gente tem um padrão de conduta, irmãos, que agrada a Deus, de modo que as coisas macro na nossa vida, a gente cuida, busca em Deus, para não causar escândalo a ninguém. E quais são as coisas micro que a gente também luta? São os pecados, irmãos, que todos nós sabemos, já conversamos algum tempo atrás, quando a gente conversou sobre os 10 mandamentos. Onde é que está a raiz, por exemplo, da vontade do assassinato? É o ódio lá dentro do coração, é a falta de amor, que também é um pecado. Mas isso a falta de amor levado à última consequência, é o assassinato. Mas a raiz está lá dentro, numa esfera que muitas vezes não é visível, que precisa ser tratado por Deus. Mas a irrepreensibilidade significa que eu não tenho nada escandaloso na minha vida que possa ser usado contra o progresso do Evangelho. Por isso que Paulo, irmãos, exortava alguns irmãos que acompanhavam com ele, especialmente Pedro. Quando Pedro, vou te explicar o que é a questão de ser repreensível. Pedro, uma vez, externamente, ou seja, demonstrou que quando ele estava perto dos irmãos judeus, ele se comportava de uma forma que excluía os irmãos gentios. Ou seja, quando ele estava junto com os gentios, né, ele tinha um comportamento diferente. Quando ele estava perto dos irmãos judeus, ele tinha outro. Aí Paulo, quando chegou e viu isso, falou assim: Pedro, não dá, tu é hipócrita. Paulo diz assim, que exortou Pedro, porque Pedro se tornou repreensível. Todos nós temos coisas na nossa vida que precisam ser colocadas em dia. E não nos tornarmos repreensíveis. Finalizando, Paulo gosta muito de fazer isso. Verso 23. Se é, ele põe um ponto de interrogação. Se é que vocês permanecem na fé. Ou seja, depois de ouvir tudo que Epáfras me falou de vocês estão querendo voltar para o Antigo Testamento, vocês estão adorando o anjo, vocês estão com um rigor ascético, ou seja, achando que é pecado tocar em determinadas coisas, não tocar em determinadas coisas, vocês estão achando que tem um conhecimento especial sobre Jesus, que está dissociado dos apóstolos. Vocês acham que as coisas são emanações de Deus, vocês estão caminhando do gnosticismo. Então, se é que vocês permanecem na fé mesmo, alicerçados e firmes. Irmãos, isso aqui é popularmente chamando chacoalhão. Todos nós precisamos, algum tempo na vida, receber um chacoalhão. Vou dar um exemplo clássico disso. Às vezes tem um momento na vida, irmãos, que a gente começa a chorar demais. Reclamar demais. Não tem? A Bíblia diz, irmãos, que à noite pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, tem tempo de chorar e a gente tem que chorar mesmo, mas tem tempo também de se alegrar. De vez em quando alguém chega para a gente e dá um chacoalhão e fala assim: cadê a tua fé? Vamos para frente. Crê em Deus. Crê em Jesus Cristo. Crê no Senhor. Ele pode te ajudar. Levanta a cabeça. Eu gosto de receber essas de vez em quando. Você não gosta? Tem gente que não gosta, né, irmão? Tem gente que gosta que o outro alimente a lamúria dele, né? Chega assim, começa, não sei, minha vida está tão ruim, está muito difícil, não sei o quê. O outro chega e fala assim: rapaz, se você ouvir minha história, não é? Como diz nosso irmão Diácono Mauro, contou essa para mim, que um cara começou a reclamar da vida, né, para o outro, e era um carroceiro. Ele falou assim: rapaz, se eu contar a minha história para você, o burro chora.
É assim, de tanta lamúria. Aí recebe um chacoalhão, vai para frente, estufa o peito, levanta a cabeça, vamos continuar. Paulo aqui está dando chacoalhão naqueles irmãos. Será que vocês têm fé mesmo? Será que vocês estão alicerçados? Será que vocês estão firmes mesmo? Será que vocês não estão afastando da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado entre vocês? Porque Paulo plantou essa igreja durante a sua estadia em Éfeso, por mãos de outros. Não foi ele de forma direta. Mas Paulo está dando um chacoalhão, vocês estão abandonando a fé, se é que vocês estão na fé mesmo. Porque vocês estão abandonando a esperança, irmãos. Isso que é o principal. Olha, se vocês abandonarem Jesus Cristo, acabou, não tem mais nada. Por isso que ele conclui, de certa forma, na verdade a conclusão dessa perícope é a partir do verso 24, mas hoje não é dia para a gente falar sobre isso. Paulo diz assim, olha, o que foi pregado entre vocês, e eu me tornei ministro, vocês estão abandonando. Então é uma tristeza muito grande, irmãos, quando alguém que ouviu falar de Jesus, que foi discipulado, que caminhou na fé, e depois começa a olhar para trás e começa a namorar, a flertar com a velha vida, a querer, irmãos, buscar no guarda-roupa as roupas que ele já jogou fora, figurativamente falando. Pedro fala que esse estado é como se a porca quisesse voltar no lamaçal. É triste isso, mas isso acontece muito. Gente que vai abandonando a fé cristã para voltar naquelas práticas terríveis e que não tem esperança. Por isso que Paulo, no começo aqui, irmãos, ele exalta Cristo. Para concluir, a primazia de Cristo, irmãos, aqui ela está sendo declarada. Declarada. Mas existe um grupo de pessoas que não conferem esta primazia. São aqueles que querem viver sem Cristo. Se Cristo tem a primazia sobre todas as coisas, Cristo tem a primazia na sua vida. Cristo manda em você. Cristo influencia seus relacionamentos. Cristo influencia como você trabalha. Cristo influencia como você usa o seu dinheiro. Cristo influencia os teus pensamentos. Os valores cristãos influenciam suas ações. Os valores cristãos influenciam o seu casamento. Os valores cristãos influenciam como você cuida do seu corpo. Estou falando no que diz respeito à sexualidade. O que eu acho tão interessante, irmãos, é que eu quero fazer uma observação muito própria, respeito quem pensar diferente, mas tem que me convencer pela Bíblia. A Bíblia não é um livro educado. A Bíblia não é. A Bíblia fala que determinados pecados praticados até o fim da vida, irmãos, vão levar as pessoas para o inferno. Quem disse isso é a Bíblia, não sou eu. Então, não é um livro educado. Porque se eu estou debaixo de Cristo, eu não sou dono mais do meu corpo. Não faço o que eu quero com ele. Ele tem a primazia sobre tudo e sobre todos. Agora, esta primazia, ela não é reconhecida pelos incrédulos e ela não é reconhecida pelos demônios. Mas ela é reconhecida por aqueles que são de Jesus Cristo e querem andar com ele. É por isso que Paulo põe aqui Jesus como cabeça da igreja. A igreja obedece a Jesus Cristo, muito antes a Jesus Cristo do que trono, soberania, poder e qualquer coisa que venha a ser instalada aqui.
Você entendeu, irmão? Quem entendeu, diga amém.